Boa noite a todos. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco nesta noite. Hoje é um dia muito especial, onde a Priscila vai assumir todas as quartas-feiras no Recuperação em Foco, trazendo o canal dela para dentro, e a gente está formando essa parceria. Mas antes de mais nada, a gente vai assistir uma vinhetazinha diferente também hoje. Que vocês todos sejam muito bem-vindos ao canal. Muito bom! Então vamos lá. Hoje é a apresentação da Priscila. Priscila Damião já é uma parceira aqui do nosso canal, já veio aqui para a gente bater um papo sobre alguns assuntos bem legais. E aí ela vai assumir os dias de quarta-feira. Se apresente novamente, Priscila, e aí a gente já entrega para você o dia de hoje da programação. Gente, boa noite, família. Muito obrigada, Jairo, já de antemão, né, pela confiança de estar fazendo essa parceria, entregando mais esse conteúdo para as pessoas que te acompanham e também trazendo as pessoas novas que já me acompanham aí no canal do Metamorfose. Né, meu nome é Priscila, eu sou de Jabuticabal, do interior de São Paulo, próximo de Ribeirão Preto, né, codependente, sou empresária também aqui, né, mulher de múltiplas funções. Sinto na pele a questão da codependência e por esse fator que eu desenvolvi todo e exclusivamente esse material e toda essa dinâmica, essa didática relacionada à dependência química, né? Então, quem passa por isso, as famílias, enfim, até o próprio dependente, sabe que existe aí a circunstância de toda essa dinâmica de construção e de reconstrução de valores, ideias, sentimentos, pensamentos construídos, então, em cima do mundo da dependência química e da codependência. Então, quando eu estava bem, assim, prejudicada, já com prejuízos bem significativos na minha questão mental, na minha saúde emocional, foi quando eu busquei, então, alguns recursos didáticos, para que eu pudesse, de fato, me ajudar primeiro, para depois ajudar essa pessoa, né, que estava ali no meu convívio diário. E aí eu conheci a metodologia do coaching, e aí eu fiz algumas sessões e fui conhecer e tal, e aquilo trouxe uma transformação muito grande para mim. E aí eu fui entender, né, eu queria entender toda aquela metodologia, aquela dinâmica, porque eu sou uma pessoa muito dinâmica e eu não sou muito de ficar só lendo, eu gosto muito de fazer, e essa coisa do coach, ela traz essa dinâmica, esse plano de ação, né, que tira a gente do nosso estado atual para fazer essa transformação, essa ação, né, transformação, ação, então, de fato, a gente age dentro desse processo, é algo muito dinâmico, e isso, como fazia parte, né, de mim mesmo, eu fui me identificando, e aí, como eu fui melhorando todos os aspectos, fui melhorando todas essas questões da dinâmica, e principalmente a minha questão mental, emocional, isso veio trazendo resultados, até que eu não conseguia ver alguns resultados, mas eles estavam aparecendo. Isso foi a longo prazo, porque é um processo, como tudo na vida, né? A gente passa por esse caminho. E a gente vai passar por esse caminho ou fazendo alguma coisa por nós, ou pelo outro, ou não fazendo, né? A escolha está nas nossas mãos. Como que nós vamos trilhar esse caminho? Nós não temos domínio sobre o tempo, nós não temos domínio sobre as pessoas, então nós precisamos olhar para nós. Então, a codependência, ela veio trazer esse olhar, de olhar mesmo para quem é a Priscila, por que que a Priscila tem esse tipo de comportamento, por que que leva a esse sentimento, esse pensamento e essas ações. Então, eu fui entender todo esse contexto dentro do coach, eu falei, poxa, faz tanto sentido para mim, por que que eu não posso levar isso para outras pessoas? E aí, então, eu comecei a trabalhar com famílias e até com o próprio dependente, adaptando toda essa dinâmica, todas essas ferramentas que eu aprendi dentro
das terapias. E aí eu fiz alguns grupos e fiz alguns atendimentos individuais. Esse ano eu estou com um atendimento individual só, porque eu decidi fazer, então, grupos para que outras pessoas tivessem acesso. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai partir para uma terapia, quando você vai partir para uma questão mais profissional, né, a gente sabe que o governo, sim, oferece algumas questões gratuitas, mas em alguns casos que você precisa estudar, você precisa ser mais aprofundado ou ser mais individualizado no processo, ele se torna mais custoso, ele se torna mais caro, e não são todas as pessoas que têm esse acesso. Então, assim, é da minha natureza fazer com que isso chegue para o máximo de pessoas possíveis. Então, o grupo, o mínimo de pessoas possíveis, vai favorecer essas pessoas, então, para terem acesso a tudo isso, né, fazerem, como o processo do tratamento é multifatorial, não é um tratamento, mas faz parte de um tratamento, né, o coach não é um tratamento, mas ele faz parte de um tratamento, então, eu decidi montar os grupos a partir desse ano. E também, paralelo a isso, veio o programa Metamorfose, que significa levar informação sem custo nenhum, através desse programa, né, que eu também vou gravar, vou entrevistar as pessoas. De início, eu defini que o nicho seria a minha cidade, porque apesar de ser uma cidade pequena, é uma cidade que tem um índice muito grande de dependentes químicos, de famílias que também enfrentam essa dinâmica. E muitas dessas famílias não sabem os caminhos, assim como eu não sabia o caminho a ser seguido há muitos anos atrás, e aí a gente cai naquela questão, qualquer coisa que todo mundo fala serve, então a gente faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e nada dá certo. E o tempo vai passando. E aí, quando o tempo passa e você vê que aquela dinâmica que você está, você não tem, primeiro que você não tem constância naquilo que você está fazendo. Porque você ouve o tio falar, você ouve o vizinho falar, você ouve o pai ter uma opinião, a mãe tem outra opinião, cada um segue alguma coisa ou também não segue nada. Né? Tipo, o dependente não sou eu, o problema não sou eu, só que ele está dentro da sua casa. Né? Essa é uma característica também dos codependentes. Agora, passar por esse processo requer que você saia da sua zona de conforto, porque vai mexer nas suas feridas, vai mexer, talvez nas suas crenças limitantes, vai mexer na maneira como você foi criado, porque às vezes você está repetindo padrões, né? E como é que você sabe tudo isso? Fazendo um processo de acompanhamento. E aí a gente poderia citar N processos de acompanhamentos terapêuticos que existem hoje na área da dependência química. Apesar, na minha opinião, achar que existem até outros processos que não foram trazidos para a área da dependência química, mas que são muito válidos. Eu estou falando isso porque dentro da área de coaching integral sistêmico, como nós entendemos que nós somos seres sistêmicos, nós trabalhamos muitas áreas e que são baseadas e tiveram já pesquisas científicas e embasamento científico de outras áreas e que deram certo e que foram assim, ó, eu peguei o que deu certo na psicologia, eu peguei o que deu certo na terapia cognitiva comportamental, eu peguei o que deu certo em várias outras áreas, e aí eu fiz um compilado de tudo que deu certo, e eu passei a criar um plano de ação em cima daquilo que já foi comprovado cientificamente. Né? Então, você não vai estudar especificamente física quântica, ou vai estudar especificamente a psicologia, a psicanálise, só que o processo, ele cabe todos esses segmentos, né? Por isso que ele é muito bom, por isso que ele tem resultado. Não é nada assim imaginário da maneira que você quer. Enfim, aí o programa Metamorfose veio para levar essas informações para essas pessoas, todas as pessoas que têm interesse. Por exemplo, eu não sabia como era o atendimento específico do CAPS, quando nós descobrimos que tínhamos, né, que convivíamos com um dependente químico. Eu vim saber isso muito tempo depois, né, como é que funcionava, qual era a dinâmica de tudo isso,
quem poderia ter acesso, quais eram os serviços oferecidos por aquela instituição, por aquele modelo, quem se adequava. E hoje, como eu, naquela época, tive essa questão de não saber, muitas famílias também não sabem, muitos dependentes também não sabem. Tem casas de acolhimento dentro da cidade, que a maioria também não sabe, tem lugares que servem a refeição, tem a medicação gratuita. Então, assim, tem várias coisas que órgãos públicos, né, vamos falar de saúde pública, órgãos Sim. públicos da cidade disponibilizam e alguns recursos que você precisa ter um custo para ter acesso. Uhum. Então, o programa Metamorfose veio para trazer esse tipo de informação, Muito né? bom. E também para divulgar um pouco do meu trabalho, falar quem eu sou, o que, que eu faço, como isso tudo funciona, enfim, né? Basicamente, essa é a Priscila. Legal, legal. Que responsabilidade que você carrega aí através do Metamorfose, né? Porque é um grupo, inclusive, eu faço parte de um grupo de WhatsApp que você manda bastante conteúdo lá. E, gente, desfrutem desse espaço com ela, interajam aqui, façam perguntas pelo chat. Eu vou colocar, né? Agora eu saio de cena um pouco, deixo ela aqui no programa, mas eu vou estar nos bastidores, eu vou colocando os comentários que foram surgindo. Mas é interessante que vocês façam aí mesmo essa interação acontecer, porque esse canal é para isso, né? Essa porta de informação, como o canal da Priscila oferece muita coisa, muito conteúdo em toda a saúde mental, a porta também aqui do Recuperação em Foco é isso, a gente trocar figurinha, falar um pouco do que a gente sente, pensa, estrutura, do nosso problema, dividir as coisas aqui, e se a gente puder, né, Priscila, alcançar aí o resultado positivo para poder orientar, acolher de uma maneira mais tranquila, com certeza a gente está disponível, né? Então vamos lá. Agora eu saio de cena, Priscila, e aí você fica e eu vou voltar em quase 5 minutos do final do tempo para que a gente já finalize. Tá bom? Certinho, muito obrigada. Tamo junto. Pessoal, fiquem atentos aí às falas da Priscila. Tchau, tchau. Bom, pessoal, assim como o Jairo falou, nós temos um grupo no WhatsApp, vou pedir para ele depois colocar aí nos comentários, no bate-papo, para que vocês possam ter acesso. Esse grupo foi criado com o intuito de fazer essa divulgação do trabalho e também de postar materiais para que vocês possam acessar conteúdos de confiança, porque nós sabemos que a internet é terra de ninguém, e você pode, muitas vezes, estar utilizando um material que não faz sentido, que não é verdadeiro, que é um fake news, talvez, né, e ali não, ali você vai ter conteúdos realmente embasados, cientificamente comprovados, ali a gente tem troca de informações, nós temos partilha, um ajudando o outro, tem profissionais, como o Jair mesmo está lá, que também está sempre respondendo, que a gente está sempre presente, somando com a vida de vocês. Então, entrem lá no grupo também. Outra coisa que eu não falei foi um curso que já está disponível na plataforma, chama Vencendo as Próprias Circunstâncias. O que é esse curso e para quem é esse curso? Esse curso, eles são videoaulas com material de apostila e todas as ferramentas, os exercícios práticos que eu criei dentro da dependência química e da codependência. Para quê? Para as famílias que estão num processo inicial. O que é o processo inicial? É aquela família que descobriu agora a dependência química de um ente querido, de um familiar, que não sabe qual é o caminho a seguir, que não entende nada sobre dependência, que esses termos, talvez, a dependência, a codependência, são muito novos, porque a gente só vai estudar alguma coisa a fundo e específico se a gente passa pelo problema. Ninguém quer passar pelo problema da dependência, ninguém quer ter um familiar, um filho, um esposo, um marido envolvido com a dependência química, com substâncias psicoativas. Então, quando você descobre, você perde o chão. E aí, você precisa ter esse conhecimento básico para que você possa, então, se amparar e amparar essa pessoa, porque quanto mais rápido você buscar ajuda para ambos,
menos vai ser o sofrimento, porque a doença da dependência química é uma doença biopsicossocial, espiritual, progressiva e fatal. Então, se ela é progressiva, quanto antes eu fizer a intervenção disso, menos prejuízos lá na frente eu vou ter. Então, esse curso foi criado com esse intuito. E o dependente? Olha, existem pessoas que ainda estão numa fase de abuso de uma substância, ou de álcool, de drogas, qualquer outra substância psicoativa. E às vezes essa pessoa tem a consciência de que ela está no uso abusivo, ela não sabe ainda se ela é uma dependente química ou um dependente químico. Então, esse material vai ajudar essa pessoa também, porque tem os exercícios lá para ela fazer. Inclusive, tem até exercícios para saber se a pessoa realmente, para fazer uma avaliação, uma autoavaliação. Que mais precisa? O curso também, as apostilas, elas são totalmente editáveis. O que isso significa? Tá com o meu logo, tá com o meu nome, só que você pode tirar, porque lá não tá travado, tá? Você vai adquirir o curso e todo esse material você vai poder editar, colocar o seu nome, colocar a sua logo, você vai poder incluir material, tirar material, como ficar melhor para você. A única coisa que você tem que manter são as referências. Então, é um material muito bom. Pode também servir para as pessoas que querem trabalhar com essa dinâmica, com essa demanda dentro de ministérios, por exemplo, em instituições religiosas. Então, as pessoas querem, mas elas não sabem como. Então, esse material também vai ser muito útil para esse tipo de informação, para esse tipo de abrangência. Enfim, os canais são esses, né? E agora vamos falar um pouco, então, sobre a codependência. Como eu trouxe para vocês, às vezes a gente fala esse termo codependência e as pessoas não sabem o que é, podem imaginar, né? Mas a palavra de codependência, ela é uma área, ela é um termo usado na saúde para se referir às pessoas que estão fortemente e emocionalmente ligadas a uma outra pessoa que tem uma séria dependência, seja ela emocional, física, psicológica ou de uma substância psicoativa. Como que a gente descobre essa codependência? Eu recebo muito assim, eu me tornei codependente quando eu descobri que eu convivo com um dependente químico? Não, não. Muito, muito provavelmente. Você já tinha traços de codependência que foram simplesmente aflorados no decorrer do convívio com o dependente químico. Se você puxar aí na sua memória, nos seus relacionamentos, você vai ver que vai fazer todo um sentido, né? Então, assim, o codependente é aquela pessoa que tem deixado o comportamento de uma outra pessoa afetar ela. E aí ela se torna, então, o quê? Ela se torna obcecada em controlar o comportamento dessa pessoa. E aí existem alguns sinais e alguns sintomas desta codependência. Então, são algumas características de uma pessoa codependente. Então, ela se sente responsável. Ela é exclusivamente responsável, ela acredita que ela é exclusivamente responsável pela sobriedade, pela vida daquela outra pessoa. E ela passa, então, a viver de uma forma disfuncional, descontrolada, desenfreada, deixando tudo, passando por cima de qualquer situação para estar no controle da vida daquela pessoa. Seja no controle emocional, seja no pensamento, seja no sentimento, seja nas ações, nas escolhas, nas necessidades, bem-estar. Ela se sente responsável por todas essas questões. E a vida dela? Como é que fica? Como é que fica a vida de uma pessoa que está exclusivamente vivendo dessa maneira em prol de outra pessoa? Como é que está o psicológico? Como é que está a relação dessa pessoa com os outros membros da família? Como é que fica a cabeça dessa pessoa e a cabeça dessa outra pessoa que está sendo dominada por ela? É muito complexo. É muito difícil as pessoas enxergarem essas características. Porque o familiar, ele quer a todo momento acolher, ele quer a todo momento ajudar.
principalmente as mulheres, elas vestem aquela capa de Mulher Maravilha e querem salvar o mundo. E eu estou falando de mim, né? Antigamente, né? Graças a Deus, antigamente, hoje eu estou transformada, mas antigamente eu vestia a capa da Mulher Maravilha e achava que eu tinha que dar conta de tudo. E acontecia o quê? Inversão de papéis, muito estresse, porque assim, ó, a codependência, ela não é uma doença, ok? Ela é uma dependência patológica, diferente, é um transtorno. Agora, o que a codependência pode trazer, pode acarretar, sim, acarretar várias doenças. O estresse, depressão, insônia, ansiedade, culpa, né? Enfim, alguns sentimentos muito tóxicos e algumas doenças podem vir decorrentes, gastrite, enxaqueca. Nossa, são muitas. E assim, falo porque vivi na pele o que é viver dessa maneira, é querer estar no controle, né? Eu separei aqui para vocês alguns padrões da codependência. Vou até ler que é para eu não esquecer. Existe o padrão de negação. O que é o padrão de negação? Olha, eu costumo dizer que o dependente e o codependente, eles são muito parecidos. E um alimenta o vício do outro. E como é que você sai, então, dessa situação? Como é que você rompe tudo isso? Porque se você você quer ter o domínio da vida do outro, para que o outro sinta, faça, pense e age como você gostaria. Será que isso também não é um pouco de egocentrismo? Domínio? Não relacionado só à codependência. É por isso que eu digo, esses padrões, eles foram aflorados. Mas se você puxar nos seus relacionamentos, você vai ver que você já tinha alguns padrões. Eles poderiam não ser tão intensos, mas você já tem esses padrões. Né? Então, assim, ó, o padrão de negação, por exemplo, quando você fala de um codependente. Codependente, quando ele está na fase inicial da descoberta, ele vai dizer o seguinte: é só uma fase, tá tudo bem, ele tá passando por um momento difícil, mas ele só tá fazendo isso porque ele está andando com outras companhias, né? A gente tende a romantizar, porque é difícil para nós vermos um filho, vermos um pai, vermos uma mãe, vermos um irmão nessa situação. Nós não queremos. E aí, então, nós tapamos o sol com a peneira. E aí, acontece que a gente vai empurrando, o tempo vai passando e nós vamos, ao invés de ajudar, agravando aquele problema, porque nós não estamos contribuindo, né? Então, a informação vem de encontro com essa necessidade. Então, vem o padrão de negação. O dependente nega que é dependente, que ele só faz um uso abusivo ou recreativo, enfim. Só que a família e os amigos já percebem que ele está tendo rupturas nos seus relacionamentos, no seu trabalho, com o seu dinheiro, dificuldade em se organizar financeiramente. Então, ele passa a ter vários prejuízos que ele mesmo não está enxergando. E aí ele está no padrão de negação. O codependente, por sua vez, também entra num estado de negação quando ele diz, é só uma fase, tá tudo bem, ele está passando por um momento difícil, tapando o sol com a peneira e tudo mais, entender? Então, existe a fase de negação dos dois lados. Outra característica, né? O codependente, ele tem dificuldade de identificar o sentimento. Quando eu vou atender uma família, por exemplo, eu pergunto assim para ela: o que você gosta? O que você está sentindo? Qual é o sentimento? Qual é o sentimento que você tem quando você está lendo um livro, né? Apesar que o codependente nem faz isso mais, ele está vivendo só em função do outro. A pessoa, ela tem dificuldade de mensurar, de mencionar, de dar um nome para aquele sentimento. E assim, eu nem espero isso, porque quando a família chega, a família já está detonada. É o que eu disse, né?
buscamos as informações por aí e não buscamos um profissional. Queremos poupar de todos os lados, mas quando o negócio aperta, a gente tira dinheiro até de onde não tem. Não é verdade? Vocês vão concordar comigo. Quem está aí me ouvindo, está se identificando, vai concordar comigo. E aí a gente minimiza, né? Minimiza o sentimento, minimiza o sofrimento. O codependente, ele se dedica muito mais para o outro do que para ele. E isso não está só relacionado à dependência química. Você pode conhecer pessoas que você vê nitidamente que ela faz muitas coisas pelos filhos, muitas coisas pelo vizinho, muitas coisas por outras pessoas, mas para ela não faz, né? Até em questão financeira. Ela está sempre fazendo para o outro, mas para ela, por algum motivo, ela não faz. Mesmo que ela não tenha um dependente químico. Essa é uma pessoa que já tem um padrão, ela já tem características. Agora, se ela se relacionar com uma pessoa que tem a dependência química, isso vai se aflorar muito. E aí as pessoas acham que desenvolveram a codependência por causa do convívio. E não é. Os codependentes, eles se envergonham de receber elogios, presentes e reconhecimento, porque na mente dele, ele só é bom, produtivo, aceitável, se ele está fazendo. Então, dificilmente um codependente está recebendo. Você vai ver ele sempre se doando, mas ele nunca está recebendo. Isso cansa, isso pesa, isso vira um fardo, porque chega uma hora que você não aguenta mais, nem mentalmente, nem fisicamente, nenhuma área da sua vida, porque sobrecarrega demais, né? Não reconhecem a si próprios como pessoas de valor, é o que eu acabei de dizer. Ele vai fazer de tudo para o outro, mas para ele, não. E como que eu identifiquei isso em mim? Eu tinha muita facilidade de presentear as pessoas em datas comemorativas, enfim. Sempre gostei muito disso, porque é da minha natureza, é uma característica minha. E aí, eu via que eu não tinha aquele presente que eu dava para alguém. E eu queria muito ter. Eu desejava ter. E aí eu sempre comprava o mais caro, eu sempre comprava o melhor. Eu sempre queria dar muito mais do que eu precisava ou que eu podia. Só que na hora de comprar para mim, era sempre o mais barato. Era sempre aquele que, tanto faz. Então eu não enxergava em mim esse valor, mas eu enxergava nas pessoas. E esse foi um estalo. Poxa, eu tenho esse padrão, eu tenho essa característica, tenho essa dificuldade, né? A gente valoriza muito a aprovação das pessoas quanto às suas ideias. Isso daí, gente, vem de crenças lá na nossa infância, que foram se nutrindo ao decorrer das nossas experiências de vida. Mas aí, para a gente entender, você tem que passar por um processo. Mas eu posso te trazer aqui com muita clareza de que esses padrões foram desenvolvidos ao longo da sua infância. Então, nós temos dificuldade de tomar decisões, estamos sempre pedindo a opinião das pessoas, até para pôr uma roupa. Você se olha e acha bonito, mas você quer a opinião de outra pessoa. Você ficou bom, você não ficou? Se ela falar, então, que não tá, ou que mais ou menos, você vai lá e troca. Com certeza. A gente tem dificuldade de tomar decisão, a gente está sempre querendo a aprovação das pessoas. E também tem a questão de sermos incapazes de pedir ajuda para alguém, porque a gente se acha tão poderoso, tão Mulher Maravilha, que a gente acha que vai dar conta de tudo. Então, não precisa vir, não, eu faço sozinho. Ou se a pessoa fala, não, eu vou te ajudar. Para que ela chegue, você já fez tudo. Porque você tem que dar conta de tudo. Alguém, não sei, alguma experiência sua, ou alguém te disse que você tinha que dar conta de tudo. E aí você abraça o mundo, você vira aquela esponjinha seca, que absorve toda a água que te joga. Aí chega uma hora que a esponjinha não vai absorver mais. O que vai acontecer com essa esponjinha? Ela vai apodrecer.
E assim somos nós, mentalmente, espiritualmente, fisicamente, né? Nós somos extremamente leais, mesmo permanecendo em situações penosas, e isso se prolonga por muito tempo, né? Existem relacionamentos onde a esposa não consegue sair do relacionamento, existem relacionamentos que o homem não consegue sair, não consegue porque acha que vão abandonar, né? Porque existe a culpa. Quando a gente fala de desligamento emocional, por exemplo, a gente fala, olha, é necessário fazer um desligamento emocional. A pessoa fala, nossa, como assim fazer um desligamento? Eu não posso deixar ele ou ela nessa situação. E depende de mim. Se eu não fizer, nossa, aquilo lá vai virar um pardieiro. Não é assim que a gente fala? Por quê? Porque, né, a gente quer se comprometer, a gente quer estar ali, a gente quer fazer parte, a gente quer ser o salvador da pátria. Mas não é assim que tem que ser, né? E aí existem esses relacionamentos conturbados aonde um alimenta o vício do outro, né? E para praticar esse desligamento emocional, um desses personagens precisa estar em tratamento, ou dependente ou codependente. Porque esse desligamento emocional não é se desligar da pessoa, não é abandonar a pessoa, não é deixar de lado, não é negligenciar o problema, não é tampar o sol com a peneira, não é falar que o problema é dele, tá bom, sua vida não muda em nada, não é isso. O desligamento emocional é você cuidar das suas emoções como ela precisa ser cuidada, você voltar o seu olhar para você, estar bem para ir conseguir ajudar o outro. É que nem aquele exemplo que eles sempre dão, da máscara de oxigênio que cai no avião. Você coloca primeiro em você, para depois conseguir, aí com oxigênio, ajudar outra pessoa. E assim em todas as áreas da nossa vida, né? Nós temos os padrões de controle, é, a gente acredita que eles não são capazes de cuidar de si mesmos. Nós tentamos convencer os outros sobre como eles deveriam pensar e como eles deveriam agir. Nós ficamos ressentidos quando eles recusam a nossa oferta. É muito engraçado isso, porque vem várias coisas aqui na minha mente, de situações que, que eu fiquei muito magoada, muito triste, porque eu ofereci ajuda, eu estava ali disponível, é como se a pessoa estivesse falando assim, eu não preciso de você, eu não quero. O que você tem para me oferecer não é suficiente. Mas não era isso, mas eu entendia isso, mas não era isso que ela estava dizendo, né? É, tem outra questão também, utiliza-se do sexo para ganhar aprovação e aceitação. Sabe aquela questão, por exemplo, eu não suporto ele, mas nessa questão tá tudo bem. E aí só fica tudo bem quando você negligencia sua vontade e se submete a prazeres que é um valor para você, que deveria ser inegociável, mas que você negocia só para ter a atenção da pessoa, só para ter o carinho, só para ter o conforto, só para ter, sei lá, qualquer outro benefício, porque se você está se sujeitando a isso, você também está tendo benefícios. Ou você não quer sair da sua zona de conforto, né? Você se acostumou tanto, você se habituou tanto, e aí você tem dificuldade para sair da sua zona de conforto, e você não quer agir, porque dá trabalho. Gente, processo dá trabalho, recuperação dá trabalho, transformação dá trabalho. Não é para qualquer pessoa. Por isso que as pessoas entram no processo de abstinência, mas elas recaem, elas não conseguem manter um processo de recuperação, porque estar abstêmico é uma coisa, estar em recuperação é totalmente diferente. Então, você vai ver que tem muitos familiares que pode dizer que a pessoa ela entra na abstinência do uso, ela cessa o uso, mas ela não entra em recuperação. Então, você começa a fazer uma avaliação dos comportamentos dessa pessoa, você vê que essa pessoa jamais entrou em recuperação. Ela conseguiu ficar 2, 3 meses, 1 ano sem usar droga, simples. E é por isso que muitos recaem, né? Porque seu comportamento não houve transformação. Ele não quis sair da sua zona de conforto, não quis se cuidar. Quando você olha assim, ó, para a vida de alguém
que já está há 20, 30 anos em recuperação, e você olha para a sua vida, e você vê que a sua vida não está em recuperação ainda, que você não conseguiu alcançar nem um mês, um ano, ou quando você está em um ano, você se sabota, você dá um jeito de voltar para trás, e você olha para a vida daquela pessoa e vê o que, que aquela pessoa sabe, o que, que aquela pessoa leu, o que, que aquela pessoa faz, quais são as ações, quais são os pensamentos, quais são os sentimentos, qual é o grupo de amigos que essa pessoa tem, que ela conseguiu se manter em recuperação. Porque se você ainda não fez, é porque você ainda não sabe. Porque se você soubesse, você já teria feito. Né? Um empresário bem-sucedido, por exemplo. As pessoas olham e falam, nasceu virado para a lua. Porque foi muita sorte. Só que ninguém vê o caminho que aquela pessoa trilhou. Quando você vai estudar, então, a vida daquela pessoa, você vai sentar com ela e vai falar assim, compartilha comigo como é que você chegou até aqui. Não foi da noite para o dia, foi um processo. E muitas vezes ela teve que se ausentar de companhia de familiares, festas, happy hours, para estar lendo, para estar estudando, para estar no banco de uma faculdade, é sol, é chuva, pega ônibus, mas isso ninguém vê, porque é mais fácil a gente criticar. Quando a gente olha para a vida de um codependente, para a vida de um dependente, as pessoas criticam demais, porque ainda existe uma bolha onde as pessoas não querem entender, não querem saber, porque não faz parte do mundo delas. Então é mais fácil elas julgarem. E até quando esse julgamento vai pesar para você? Existe a questão da culpa, né? Onde eu errei, principalmente quando está na fase inicial da descoberta do familiar, o pai, a mãe, enfim, quem criou. Onde eu errei? O que eu fiz? Ou eu dei a criação para vários filhos da mesma maneira? Por que esse foi desenvolver a dependência química? E aí não está na criação somente, está no significado que ele deu para as experiências, né? Porque, na minha opinião, todo vício, seja ele de qualquer espécie, até um vício tecnológico, ele foi desenvolvido por fraturas emocionais. Existe uma dor que precisa ser suprida. E existem alguns casos também, são casos assim, tão pontuais, que não dá para falar que a pessoa desenvolveu uma questão da dependência química somente por um motivo, porque é multifatorial. Eu não vou nem me arriscar a falar sobre isso, né? Então, quando você olha para todas essas fragilidades da sua vida, você vai começando a entender e as peças do quebra-cabeça vão começando a fazer sentido. Nós somos como um rio. O que é um rio? Um rio de águas que corre o seu curso naturalmente, porque nós não temos controle do tempo. A água não tem controle do percurso, ok? E aí, ao longo do nosso trajeto, desde a nascente, nós vamos passando por esses percursos, e aí as pessoas, o ambiente, vai o quê? Poluindo esse rio. São as nossas experiências traumáticas, são os nossos desafetos, são as nossas dificuldades em lidar com as nossas emoções, com as pessoas. E aí nós vamos criando crenças totalmente disfuncionais relacionadas a isso, e as pessoas também vão colocando o lixo, todo o lixo, físico, emocional, sentimental, no nosso rio. E o que que a gente faz? A gente deixa. A gente continua fluindo. Até que chega um determinado momento que não cabe mais sujeira, de tanta sujeira que tem. O nosso rio está tão poluído que nem a gente sabe mais. Tem tampa, tem sacola, tem lata, tem garrafa, tem sofá, tem geladeira, tem móveis quebrados que jogaram em nós, e nós estamos lá, né, fingindo que não tem nada. Só que lá não habita o peixe, lá não habita a vida, não habita, simplesmente existe. E assim com os codependentes e os dependentes que ainda estão nativos, estão existindo. A vida vai passar de qualquer maneira. A vida vai passar
com você fazendo alguma coisa por você ou não. A escolha é sua de como você vai passar o resto da sua vida. Deixando as pessoas depositarem o lixo em você e você vivendo sem vida, ou você tomando a decisão de todos os dias, e tirando esses lixos de dentro do seu rio. Hoje você tira uma garrafa, amanhã você tira uma tampa, amanhã você tira uma sacola plástica, e assim você vai enchendo novamente de vida, né? Você vai tirar obstáculos pequenos, que é um lacre, que é uma tampinha, e em momentos você vai ter que tirar o sofá, a geladeira, os móveis de dentro do seu rio, para que você possa fluir novamente, ter vida, saber que existe uma vida em abundância, existe uma vida boa, existe uma vida funcional, existe uma vida que não é somente ligada ao dependente, e isso não estou dizendo de abandono, não estou dizendo abandono, estou dizendo de desligamento emocional. E aí sim, você vai ver crescimento, e você vai ver que você não vai mudar o outro, mas a sua mudança vai interferir na mudança do outro, vai contribuir com a mudança do outro. E é isso que é muito válido na recuperação. Gente, a gente podia ficar aqui falando sobre codependência, dependência e várias outras dependências, sem ser químicas, para o resto da noite. Dentro desse curso, tem essa ferramenta com perguntas para que você possa, então, refletir. Tá bom? Quem quiser alguma coisa, algum material, pode me chamar lá depois no privado. Eu convido vocês para me seguirem nas redes sociais. Eu vou estar postando o link do site do Metamorfose também, tá? Para vocês estarem lá me seguindo. E eu espero vocês toda quarta-feira. Assim como o Jairo já colocou aqui para vocês, eu quero reforçar o convite para que vocês mandem aí sugestões. Priscila, traga uma pessoa relacionada a isso, ou fale sobre determinado assunto, eu gostaria muito de saber mais sobre aquilo, porque de quarta-feira, nosso encontro está marcado a partir das 8 horas, e eu quero te encontrar toda quarta-feira aqui, tá bom? Fica o meu convite para vocês. Tem alguma pergunta aí, Jairo? Legal! Poxa vida, eu estava aqui, você estava falando sobre dependência química, sobre o comportamento, sobre, enfim, eu estava só babando aqui, imaginando tudo isso que é de verdade o que acontece. Eu vou colocar um pouquinho eu maior na tela aqui para ficar igual. É isso, né? O nosso dia a dia, o nosso corriqueiro, né? Eu, como um dependente químico, estando em recuperação, eu também me analiso todos os dias, eu preciso me reformular, eu preciso interagir comigo, né? Que eu acho que é uma questão muito importante. E a interação comigo, ela vai reverberar isso nas outras pessoas, dentro da minha família, dentro do meu emprego, dentro do meu ciclo de amizades, nos meus conhecidos. Isso é muito interessante que você falou, a questão da codependência também, que é a arte de compreender o ser humano, né? E compreender a codependência não é fácil. A gente fala aqui nos bastidores e no programa que a gente tem oportunidade, você que é uma codependente ou um codependente, você que já viveu com a pessoa que faz o uso de substâncias e o comportamento totalmente inadequado, eu acabo me afetando diretamente. E eu diria que quando o dependente químico vai para um tratamento, ele está numa redoma, ele não está recebendo nenhum tipo de estímulo. Mas você que fica na tua casa, você fica ali só matutando. Poxa vida, o que vai acontecer quando ele voltar? O que eu vou esperar, né? Aí a mãe e o pai ficam conversando, ou o ente querido fica conversando entre si, ficam se perguntando, e aí a Priscila falou também, foi muito assertiva, tem a área da psicologia para te ajudar, tem os grupos de familiares para te ajudar, para te orientar, tem a Priscila nos bastidores, entrem lá no canal, vou colocar aqui de novo o arroba dela, entre lá, acessem. E Priscila, eu não consegui pegar o link do teu grupo, porque você é administradora. Veja se você consegue entrar no WhatsApp aí, você me manda o link para o meu WhatsApp, aí eu divulgo aqui para os meninos, para as pessoas aqui. Tem o link, você me divulga lá.
Então, assim, tem uma série de ajuda para que você consiga, de fato, se entender, compreender o que é uma dependência química, comportamento, ver, analisar passo a passo da tua atitude, quanto codependente, enfim, são assuntos aqui. Tem a codependência de químicos, mas também tem a codependência emocional, que a Priscila vai falar também sobre essa questão, que eu acho que é primordial. O nosso emocional ele é muito abalado, ele precisa ser ouvido e analisado por profissionais. Então, acessem aí o @ da Priscila, faço questão, né? E todas as quartas-feiras ela vai estar aqui conosco, trazendo bastante conteúdo diferente relacionado à codependência, e vai ser muito legal. Tem mais uma, a doutora Miriam lá, ótimas informações, Priscila, gostei desse nosso primeiro encontro, seja muito bem-vinda, temos muito que apresentar com você, aprender com você, gratidão, é isso. Então, essa é o nosso modelo de seja bem-vinda ao grupo, você já mandou para mim aqui? Já. Legal, então eu vou colar aqui para as pessoas verem o link. Espera só um minutinho. Eu não tenho mais nenhuma pergunta, Priscila, mas eu só tenho gratidão. Essa que é o meu modelo de hoje, é agradecer você pela disponibilidade de todas as quartas-feiras estar aqui dividindo o seu conhecimento conosco. E aí, você também falou uma coisa legal, que é a interação das pessoas. Vamos, né, essa questão, ó, quero saber um pouco sobre tal assunto. Traz esse profissional, traz essa pessoa, estou indicando isso. Acho legal, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto, porque a gente está falando aqui com um público muito variado. Existem famílias, existem profissionais, existem codependentes, existem pessoas só interessadas em abrir o leque, né, de informações. Então, às vezes, a gente vai trazer alguma coisa muito específica, e aí não é interessante para as pessoas saírem do canal, deixarem de seguir, porque não estamos falando o que elas estão querendo ouvir, né? Se a intenção de todo esse trabalho é levar informação, nós precisamos ter essa, essa abertura para as pessoas falarem, não, sai um pouquinho desse assunto, vamos falar sobre outro tipo de dependência, vamos falar sobre outra coisa, enfim, então a gente está bem aberto a isso, de quarta-feira principalmente, às vezes alguém quer falar, nossa, eu posso falar lá, né, eu posso dar meu depoimento, porque eu acho que vai crescer, está aberto também, porque não, as pessoas podem entrar em contato, mesmo não sendo profissionais, por quê? Porque a vivência de uma pessoa que já passou pelo processo, assim como a minha, é uma oportunidade para mostrar um caminho, uma visão diferente para aquela outra pessoa. Por isso que os grupos também são muito importantes. Às vezes a gente está muito focado, a gente foca no problema. Por que a gente demora muito para resolver alguma coisa? Porque a gente foca no problema. É difícil alguém chegar assim para você também, que trabalha nessa área, e falar assim, nossa, eu preciso de uma ajuda para que não esteja relacionado ali, de tirar, de salvar o meu filho, de a pessoa não vem com essa mente, Uhum. né? E quando ela ouve um depoimento de uma outra pessoa, fala, nossa, é verdade, será que eu vou ter que passar por isso? Mas qual que é a grande pegada? É você ouvir, né, as partilhas das pessoas, o que deu certo para ela, que nem eu falei, você vai ver o que deu certo para ela. Por que que hoje, por exemplo, a Priscila, mesmo vivendo na companhia de uma pessoa que está nativa, ela consegue ter serenidade, ela consegue ser assertiva, quando acontece algum caso mais estressante, ter domínio próprio, saber exatamente o que vai fazer. Isso tudo foi um processo. Então, Uhum. as pessoas têm que ver o que você fez, o que deu certo, por que você chegou lá. Porque nós vamos falar aqui, talvez, não vai resolver o problema da pessoa, Exatamente. né? Mas você vai ter equilíbrio para lidar com aquilo. Isso faz toda a diferença. Uhum. Com certeza. E assim, o ambiente é para vocês, né? Como eu sempre falo, o Recuperação em Foco são programações de segunda
praticamente de segunda a segunda que a gente está fazendo o movimento, e assuntos muito pertinentes ao que está acontecendo no nosso dia a dia, né? E aí, o assunto codependência, eu acho que está mais em alta. Você liga a televisão, tem feminicídio acontecendo por conta do transtorno por uso de substância. Eu que acordo de manhã, ligo naquele hora um, desde manhã tem acidente de trânsito causado por transtorno por uso de substância ou emocional ligado com alguma coisa. Enfim, eu acho que são assuntos muito relacionados ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Então, né, vai fazer toda a diferença aqui no canal, viu, Priscila? Obrigado, de verdade. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela parceria e por acreditar nesse trabalho também. Legal. Eu vou levar de novo a sua vinheta para a gente terminar o nosso programa. Tá? E, pessoal, sejam bem-vindos. Aciona o sininho lá no YouTube para que vocês recebam todas as nossas notificações das atividades do grupo, tá bom? E fiquem todos com Deus. Uma ótima noite. Até quarta.